Olá de novo, meus alunos. Então vamos dar prosseguimento ao conteúdo Realismo no Brasil, falando agora sobre Aloysio Azevedo. Então, lembrando, características principais do naturalismo também no Brasil. Narrador onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. Zoomorfização dos personagens, ou seja, eles são retratados e descritos e até mesmo tratados como animais. Determinismo, cientificismo exagerado e positivismo. No naturalismo, então, é baseado nessas três teorias da época. E também o darwinismo, que não está aqui, mas eu já falei na última aula, né? Denúncia e crítica social, as obras funcionam como denúncia e crítica à sociedade da época. Fatalismo, nas obras possuem muito do fatalismo, também motivado pelo determinismo, né? Já que as obras retratam pessoas de classes mais pobres, classe operária, né? As obras são extremamente pessimista, né? E descrições extremamente pormenorizadas. O naturalismo iniciou no Brasil com o Aloysio Azevedo. A sua primeira publicação naturalista, então, é o Mulato, mas a mais conhecida é o Cortiço. Já falamos disso aí também na última aula. Então, Aloysio Azevedo nasceu em 1857 e faleceu em 1913. E ele foi o principal autor naturalista brasileiro. Ele foi um crítico impiedoso da sociedade e de suas instituições. Ele abandonou as tendências românticas, porque ele se formou no romantismo, como outros autores também, e ele se tornou o criador do naturalismo no Brasil. Como eu falei, influenciado por Eça de Queiroz e Emílio Zola. Com Aloysio Azevedo, então, aparece pela primeira vez no romance brasileiro a coletividade como personagem, como nós temos aqui no seu romance O Cortiço. Nós temos uma série de personagens que são um retrato da sociedade que ele está querendo descrever, a sociedade da época, a sociedade mais pobre, né? As camadas mais pobres da sociedade. E nós temos um romance, né? O romance de Aloysio Azevedo, é um romance social. O Aloysio Azevedo parte sempre das bases científicas para analisar uma sociedade em dissolução, a sociedade burguesa romântica do século XIX. Então ele descreve aquela sociedade que era burguesa, agora em declínio também, mostrando o ser humano mais pobre, o ser humano mais na miséria já, né? A obra do Aloysio Azevedo pode ser dividida em duas partes: o lado mais romântico, que foi utilizado mais para agradar o público, né? Faltou acento aqui em público, lapso. E vender bem, para garantir o quê? A sua sobrevivência. Então nós temos o Aloysio Azevedo, é o primeiro escritor brasileiro que realmente vive de suas obras, né? Ele escreve um romance mais romântico para agradar e para vender, para poder sustentar. E depois disso ele começa a publicar uma obra mais naturalista, né? Que é mais utilizada mais para mostrar esse movimento que já estava em voga na Europa. Então nós temos aí na sua obra mais naturalista a expressão, né, de uma visão de mundo e mostrando as mazelas do Brasil. E foi esse romance mais naturalista que deu destaque a ele na história da literatura brasileira. A sua obra é marcada por pessimismo e amargor, né? E os temas prediletos dele são focados na realidade cotidiana, principalmente aí, o anticlericalismo, né? Ele é da anti-religiosidade, né? A luta contra o preconceito de cor, em especial nós temos o Mulato também que fala disso, né? O adultério, os vícios e a vida do povo humilde. Sua obra, então, como todas dessa época, são utilizadas para chocar. A sua obra é mais naturalista, né? Para chocar o leitor. Ele escreve romances experimentais e de tese, com foco no coletivo, a influência do meio no ser humano, utilizando aquelas teorias que a gente já falou do determinismo. Ele foi um dos representantes do determinismo e em suas obras fica clara a noção de que o meio condena o ser humano. Aí também vem um pouco do pessimismo do autor, né? Ele procura mostrar que não importa o que a pessoa faça, o meio é que vai determinar quem ela é e quem ela deixa de ser. Para além do determinismo latente, as obras de Aloysio Azevedo tematizam sempre as patologias e o lado obscuro do ser humano, que muitas vezes se apresenta como cruel, mesquinho e baixo, e também deixava ver as
perversões sexuais. Então nós temos o incesto, a pedofilia, desejos reprimidos, sempre com o objetivo de chocar o leitor. Então observe um trecho do livro O Cortiço, em que o personagem Jerônimo, que é um português, começa a mudar o seu comportamento depois de se mudar para o Brasil. Olha o que o personagem fala, né? Quer dizer, o autor fala, analisando o personagem. A vida americana, aqui ele fala se referindo à América, né? A vida americana e a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam. Esquecia-se de seus primitivos sonhos de ambição para idealizar felicidades novas, picantes e violentas. Tornava-se liberal, imprevidente e franco, mais amigo de gastar do que guardar, adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres e volvia-se preguiçoso, resignando-se, vencido às imposições do sol e do calor. Então coloca assim, é uma crítica que faz à sociedade da época e ao pensamento da época, né? Então coloca o brasileiro como o quê? Como preguiçoso. Era uma visão de mundo que se tinha na época, né? Então no Brasil, talvez pela imposição, pelo sol e pelo calor, o português passa a se tornar mais preguiçoso, né? Então é uma crítica social à sociedade da época e ao que se pensava na época. Hoje em dia não se tem mais esse pensamento, né? Então, por exemplo, seu romance, né? Então, o seu romance O Mulato foi publicado em 1881, no auge da campanha abolicionista. Lembrando que a abolição dos escravos veio no Brasil em 1888 com a publicação, com a Lei Áurea, né? O autor, o Aloysio Azevedo, tentava analisar a posição do mestiço na sociedade maranhense de seu tempo, e ele atacou o preconceito racial nesse livro. Em O Mulato, Azevedo conta a história de Raimundo, um homem que é filho de um escravo, mas rejeita a sua negritude, dando conta dos preconceitos raciais que se faziam sentir naquela sociedade. Só que nesse romance dele ainda tem, nesse livro do Aloysio Azevedo, ainda tem um pouquinho do romantismo. Aí o Cortiço, que é a sua obra mais conhecida, mais famosa e mais naturalista, o autor ele foca na vida e de uma habitação comunitária, ou seja, um cortiço que é como se fosse são os primórdios das favelas que a gente tem hoje em dia. O cortiço, então, é aquela casa que se faz um puxadinho em cima, se constrói mais alguma coisa, depois ainda se constrói mais uma outra casa em cima e vai construindo casas em cima de casas, né? Então é como se fosse a favela hoje em dia. A gente tem ali uma casa com uma laje, depois se puxa mais alguma casa em cima e assim vai construindo. No livro, então, nós temos o Cortiço São Romão, seguindo os destinos de seus moradores. Então o narrador ele vai falar, o autor, né, e narrador ele vai falar sobre a vida dos habitantes desse cortiço que é essa construção, essa residência comunitária. Os personagens eles pertencem às classes mais pobres da sociedade e também pessoas mais marginalizadas. A narrativa é marcada por um forte determinismo, retratando o que considerava ser fraquezas e vícios daqueles indivíduos. E defende que todos foram corrompidos pelo meio onde vivem e cairão forçosamente na ruína. Ou seja, se eles moram no cortiço, eles não serão, ou se eles moram no cortiço, que seriam como se fossem as favelas, eles não poderão ser ninguém mais do que, digamos assim, entre aspas, favelados, né? Eles jamais poderão sair daquilo a que a sociedade determinou para eles. E o livro ele aborda muito as doenças sociais, como vícios e comportamentos patológicos. E a obra retrata a realidade social e temas bastante pesados, até mesmo a violência contra a mulher, nós temos nesse livro, e até mesmo pedofilia. Então são temas que chocam bastante e o livro é de certa forma feito para chocar a sociedade, chocar o leitor, mostrando personagens típicos de doenças, né? As doenças, comportamentos patológicos que se tem na sociedade mesmo como um todo, não que hoje não se tem mais e na época se tinha mais, não. Ele está mostrando comportamentos patológicos que é comum até mesmo hoje em qualquer época.
E no livro a gente tem o próprio Cortiço como se fosse um personagem da época, ele é personificado, então mostra ele acordando, o Cortiço, né, acordando, indo dormir, etc e tal. Ele é personificado na obra, dando comportamentos de personagens, de pessoas, né, ao Cortiço mesmo. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a obra, é uma obra espetacular, né? Tem aqui alguns livros, inclusive esse podcast aqui, ó, ele é espetacular, então vocês podem copiar, tá lá no PDF, copiar e colar no seu navegador para assistir. É um podcast espetacular que analisa essa obra. Essa obra, vale lembrar que essa obra é cobrada em praticamente todos os vestibulares. Então é muito importante conhecer essa obra do Aloysio Azevedo. Bom, então por enquanto é isso. Vou deixar alguns links que vocês podem conhecer um pouco mais sobre Aloysio Azevedo e sobre a obra dele. Até mais!